Olha lá, hoje a gente vai mergulhar fundo, assim, nas disputas e narrativas que estão pegando fogo na política brasileira recente. Falamos daquelas tensões envolvendo figuras como o ex-presidente Bolsonaro, o STF, né, o Supremo, e essas diferentes correntes ideológicas que vivem batendo cabeça. Exatamente. E para a gente conseguir entender melhor essa dinâmica toda, que é bem complexa, a gente analisou algumas fontes e elas trazem ângulos, assim, bem distintos. Ah, é? Que tipo de fonte? Olha, tem uma perspectiva que defende mais o Bolsonaro, né? Critica o que eles veem como excessos do STF, da esquerda. Aí tem outra, de um campo mais progressista, que foca mais nas críticas ao bolsonarismo mesmo, as ações deles. E tem uma terceira que tenta, assim, se ater mais aos fatos, sabe? Aos processos, aos acontecimentos de uma forma mais descritiva. Entendi. Então a ideia aqui não é, dizer quem tá certo ou errado, né? É mais tentar desemaranhar esses fios todos. A gente quer explorar como esses eventos são contados, interpretados, para sacar melhor a lógica, os argumentos que rolam no debate público. Isso. Então vamos lá, por onde a gente começa? Talvez por aquele ponto que está sempre quente, o embate entre o Bolsonaro, seus apoiadores, e o judiciário, principalmente o STF. Sim, acho que é um bom começo. Essa é uma ferida aberta, né, na política recente. A perspectiva que defende o Bolsonaro, ela constrói uma narrativa bem clara de perseguição política. Direcionada. Perseguição. É, e o ministro Alexandre de Moraes, ele aparece muito como pivô disso tudo, né? Com alegações de que as decisões dele seriam movidas por quase uma vingança pessoal. Nossa. E aí, nessa visão, o Bolsonaro é pintado quase como um símbolo de resistência, sabe? Aquela coisa da alma indomável que não se curva. É interessante ver como isso mexe com um sentimento meio antissistema, né? Coloca o conflito não como algo legal, mas quase como uma batalha de vontades mesmo. Essa imagem da alma indomável é forte mesmo, mas aquela fonte mais factual que você mencionou, ela tenta colocar essas ações da justiça num contexto mais processual, né? Ela fala, por exemplo, de uma manobra envolvendo o Ibanez Rocha, o governador afastado, tenta explicar os passos legais. Como é que essa visão mais, digamos, pé no chão, se contrapõe a essa ideia de perseguição? Então, o contraste é bem direto, né? A visão processual, ela descreve um fluxo. Tem a prisão preventiva, aí tem a necessidade da perícia técnica. Esse é um ponto que, segundo a fonte, pode demorar, gerar briga sobre prazo, essas coisas. E só depois disso é que se avalia a possibilidade de prisão domiciliar ou outras medidas, sabe? Ah, entendi. Ou seja, apresenta as ações como parte de um rito legal. Pode ser complexo, sim, lento, talvez, mas não necessariamente como uma coisa fora da curva ou um ato de pura vontade política. Certo. E aí que tá o choque de interpretação, né? O que para uns é a burocracia, os trâmites normais do processo legal, para outros é a prova cabal da lentidão de propósito ou da arbitrariedade disfarçada de lei. Compreendo. Então, a mesmíssima sequência de eventos, investigações, decisões judiciais, prazos, acaba alimentando narrativas que são, totalmente opostas. De um lado, a prova da perseguição. Do outro, a aplicação da lei, talvez com falhas, mas ainda assim a aplicação das regras do jogo. Essa briga sobre a natureza da atuação do STF parece que é o que mais joga lenha na fogueira da polarização, né? Sem dúvida nenhuma. E o mais fascinante é reparar como cada lado pinça, né, enfatiza certos pedaços do processo para validar a sua própria leitura. A própria escolha do que é um fato relevante já vira parte da briga, molda o debate antes mesmo da interpretação começar para valer. Isso leva a gente direto para outra questão. A própria ideologia bolsonarista, as bandeiras e também as críticas que ela recebe. Vamos dar uma olhada mais de perto nos argumentos, sobre as ações concretas e o discurso desse campo político. Vamos. E aí entra com tudo aquela perspectiva crítica do campo progressista. Ela vai direto no que considera ser uma hipocrisia no discurso nacionalista, sabe? Aquele amor à pátria que o Bolsonaro e os aliados usavam muito. Hipocrisia, como assim?
Para justificar essa crítica, a fonte lista uma série de episódios que deram o que falar. Por exemplo, menções a dinheiro não declarado fora do país. Isso pega mal pro discurso nacionalista, né? Exato. Contradiz, né? Aí também tem as sanções internacionais ou ameaças de sanção, que o Brasil levou vistas como resultado de políticas ambientais ou externas meio controversas. A gestão da pandemia, claro, que foi alvo de críticas pesadíssimas pela resposta do governo, e até aquela declaração bizarra sobre a vacina e a chance de virar jacaré, lembra? Ah, sim, claro. Essa ficou famosa. Pois é, eles usam isso de forma simbólica para questionar a seriedade, o compromisso com a ciência do governo na época. O ponto central é, essas ações todas, na visão deles, tiram a credibilidade do discurso patriótico. Entendo a linha de raciocínio da crítica. Mas, por outro lado, a turma alinhada ao bolsonarismo não fica só se defendendo, né? Eles também avançam com as pautas deles e criticam outros. Um exemplo que as fontes citam é a comemoração quando derrubaram a Resolução 258 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Você pode detalhar um pouquinho o que era essa resolução e por que a queda dela foi tão importante para esse grupo? Claro. Essa resolução 258, ela tentava padronizar os procedimentos para o aborto nos casos que a lei já permite no Brasil, né? Risco de vida para a mãe, gravidez por estupro, feto anencéfalo. Certo. E nessas situações, a derrubada dela foi vista pelo pessoal conservador, o campo pró-vida, como uma vitória enorme. Uma vitória por quê? Porque para eles a resolução era vista como algo que facilitava ou até incentivava o aborto mesmo nos casos legais. Então, derrubar isso significou um passo para restringir o acesso e reafirmar o valor da vida desde a concepção, sabe? Foi uma vitória simbólica e prática muito relevante para eles. Entendi. E além de defender essas pautas específicas, essa turma também parece que olha para dentro, criticando quem eles acham que está traindo o movimento, é isso? Sim, a questão na unidade interna é sempre um ponto de tensão ali. A fonte cita como exemplo o caso de uma deputada lá de Santa Catarina que parece que desagradou alguns setores do bolsonarismo por alguma atitude, enfim, que eles consideraram desalinhada. Os políticos mais ideológicos, né? Aquela pressão por lealdade total e o rótulo rápido de traidor para quem discorda. Mas olha, essa dinâmica interna é até mais complicada do que parece. Complicada como? Então, a análise mais factual, aquela que tenta focar nos fatos, ela aponta que existem rachas, disputas de poder dentro do próprio campo bolsonarista. Não é um bloco de concreto, sabe? Ah, interessante. Um exemplo que a fonte dá envolve críticas de senadores importantes desse campo, tipo Jorge Seif e o Marcos Rogério, a forma como aliados estavam conduzindo a política lá em Florianópolis. Entendi. Brigas internas. Exato. Isso sugere que por baixo daquela capa de identidade ideológica comum, tem rivalidade, tem briga por espaço, visões diferentes sobre tática e estratégia. Essas tensões internas podem ser bem importantes para o futuro desse grupo político, né? Faz todo sentido. A política real é cheia dessas nuances, mesmo nos campos que parecem mais unidos. E talvez nenhum assunto escancare mais essas visões de mundo opostas e mexa tanto com as paixões quanto a legislação sobre direitos reprodutivos, né? O aborto, que a gente já falou por causa da Resolução 258. As fontes trazem mais coisas sobre esse debate específico. Trazem. Sim. A perspectiva crítica progressista foca muito no que ela chama de violência de algumas propostas de lei, como aquele projeto que quer equiparar o aborto depois de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Nossa, esse projeto deu muito o que falar. Muito. E a crítica fica ainda mais forte quando se pensa no impacto disso para meninas e mulheres que foram vítimas de estupro. O argumento é que uma lei dessas não só ignoraria o trauma delas, mas imporia uma pena super severa, talvez até maior que a do próprio estuprador, para a vítima que tentasse interromper a gravidez que veio da violência. Pesado. É. Especialmente considerando as dificuldades que muitas já têm para conseguir fazer o aborto legal dentro do prazo, né? Para essa visão, isso é um retrocesso absurdo, uma agressão aos direitos das mulheres. E a perspectiva do outro lado, a pró-Bolsonaro ou pró-vida, como ela se coloca diante desse tipo de projeto?
Mesmo que a fonte não detalhe a reação a esse projeto em si, a linha geral deve ser clara, né? Sim, a gente infere a posição a partir daquela comemoração pela queda da Resolução 258 e da defesa muito firme da pauta Provida. Para esse grupo, a vida humana começa na concepção. Ponto. E tem que ser protegida sempre, incondicionalmente. Sem exceção. A visão predominante é essa. Qualquer coisa que interrompa a gravidez é vista como moralmente inaceitável, não importa a circunstância. Então, equiparar ao homicídio nessa lógica seria até natural, uma consequência da crença na sacralidade da vida do embrião ou do feto. A ideia de prazos, exceções, isso é visto como relativizar um princípio que para eles é absoluto. Então, um projeto desses estaria alinhado com os valores fundamentais deles. Fica claríssimo o abismo entre as duas visões, né? Não é só uma discordância sobre uma lei, é um choque profundo sobre o que são direitos, o que é moralidade, qual o papel do Estado, a própria definição de vida de pessoa. Exatamente. O debate do aborto, ele meio que resume as divisões mais profundas da sociedade. Ele mexe com convicções religiosas, filosóficas, éticas muito fortes, muito antigas. E isso torna o diálogo, a busca por algum consenso, algo extremamente difícil. As bases de cada lado são tão diferentes que, muitas vezes, a conversa nem consegue começar num ponto comum, sabe? É um microcosmo perfeito da polarização. É verdade. E enquanto essas batalhas todas sobre valores, poder, justiça dominam o noticiário, aquela análise mais factual que a gente viu também trouxe um dado de economia para a conversa. Quase como um contraponto silencioso no meio desse barulho todo. Trouxe sim. Foi mencionado um superávit recorde na balança comercial brasileira, num certo período. É um dado, né? Um número. O interessante aqui, pensando na nossa discussão, não é nem ficar avaliando o que esse superávit significa economicamente. Se é bom, se é ruim, se depende de commodity. Certo? O que é interessante, então? O ponto-chave é como um dado, assim, que parece neutro, é na hora capturado e usado pelas diferentes narrativas políticas. Vira ferramenta, sabe? Como assim ferramenta? Instrumentalizado como? Olha, um superávit comercial pode ser usado pelo governo que está no poder como prova de que eles são competentes na economia, né? Um trunfo para mostrar resultado. Faz sentido. Já a oposição pode minimizar o dado, dizer que ele esconde problemas maiores, tipo desemprego, inflação, desigualdade, ou então dizer que foi sorte, cenário internacional que ajudou, não mérito do governo. Analistas podem usar para discutir a estrutura da economia. Entendi. Ou seja, o dado em si não fecha a discussão, ele vira mais uma peça nesse tabuleiro da disputa política. Cada um interpreta e valoriza de acordo com a própria conveniência, né? Puxa a brasa para sua sardina. Entendi. O dado vira munição nessa guerra de narrativas. Bom, acho que a gente conseguiu traçar um panorama bem claro dessas tensões todas, né? Vimos o conflito entre a narrativa de perseguição política contra a defesa da legalidade dos processos, nessa briga Bolsonaro versus STF. A gente explorou as críticas sobre a suposta hipocrisia no discurso nacionalista e, do outro lado, a defesa forte de pautas conservadoras como a Provida, com o exemplo lá da Resolução 258. E analisamos como um tema sensível como o aborto legal acaba cristalizando as divisões mais profundas de valores na sociedade. E ainda vimos que tem rachas internos no campo bolsonarista e como até dados da economia acabam sendo puxados para dentro dessa arena de disputa. Exato. E o fundamental, eu acho, é perceber que a gente não está só falando de opiniões diferentes sobre os mesmos fatos. A gente está falando da construção ativa de realidades diferentes, usando a linguagem, selecionando informação. O que é processo legal para um é perseguição para o outro. O que é defesa de valores para uns é hipocrisia ou até violência para outros. Reconhecer que essas diferentes narrativas existem, que elas têm uma lógica interna e um poder de mobilizar as pessoas, isso é crucial para conseguir navegar e entender o cenário político brasileiro hoje, que funciona muito nessa chave de interpretação e reinterpretação o tempo todo, né? Sem dúvida. E essa constatação toda deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Pra gente pensar depois, que vai um pouquinho além do que a gente cobriu aqui. Se a política vira cada vez mais essa arena de narrativas que não se conversam, que são quase irreconciliáveis, onde a própria ideia de um fato objetivo fica em disputa, como é que isso impacta a nossa capacidade de construir pontes?
De que jeito a energia toda que a gente gasta nessas batalhas de interpretação afeta a chance de encontrar soluções mais pragmáticas para os desafios concretos que o Brasil tem pela frente? Desigualdade social, crise climática, enfim. Fica essa provocação para a gente refletir.